Fala galerinha do YouTube, de volta aqui, mas agora com matéria nova, fenômenos mecânicos, eba. Agora tem um monte de gente na outra casa que não cala a cadeira. Bem, basicamente o que a gente viu hoje, além de ter tido um negócio falando sobre como vai ser a matéria, eu meio que só vou falar como, o que ela deu de matéria hoje. Bem, resumindo, foram vetores. Pronto, acabou, falou. Cadeira. Ah, basicamente, ela falou que é um treco extremamente importante quando a gente vai falar de vetores. Era a gente ter essa ideia de seno e cosseno, que para você descobrir quanto vale o AY, por exemplo, aqui, é só você olhar, supondo que isso aqui seja um vetor A. Aí, nesse ponto aqui, ele vem até esse ponto. Aí, a gente consegue perceber que isso aqui a gente pode formar um triângulo a partir disso. Aí, esse triângulo pode ser representado aqui, em que o A representa a hipotenusa, a Y, o AY e o AX. Aí, temos aqui um θ, o ângulo θ, em que, bem, a partir desse θ, a gente consegue descobrir qual é o valor de AY e AX. Tipo, qual é o seno de θ? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Não, sobre hipotenusa. Então, seno de θ é igual a y sobre A. Aí a gente pode falar que A é igual a... Não, a y é igual a A vezes seno de θ. Outra coisa que a gente pode falar é que o cosseno de θ ele é igual a x sobre A. Porque o cosseno de θ ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Aí, com isso, a gente consegue falar que a x é igual a vezes cosseno de θ. Isso é importante para quando a gente for querer fazer uns trecos em que tem inclinado, aí tem um monte de força sobre um bagaço, a gente quer saber a resultante, aí mó treta. Aí, bem, a gente também pode, não só o θ pode ser usado, a gente também pode usar esse ângulo alfa ou, sei lá, outro ângulo. Aí, bem, vetores não são só bidimensionais. Também existem vetores tridimensionais, 3D. Aí tem a direção Z, que é... Deixa eu desenhar aqui, ó. Direção Z, que é vindo pra gente. A direção X e a direção Y. Aí, ó. Dá pra ver meio que uma parede, sabe? Então aqui é Z, X, Y. Aí, bem, como a gente quanto é o valor do vetor A? Bem, vetor A é equivalente a vezes xi mais AYJ mais AZK. Tá, e o que é IJK? O I é o X, o J é o Y e o K é o Z. Aí, bem, qual a diferença entre direção e sentido? Bem, a diferença é que o sentido é o lado da linha, enquanto a direção é a linha. Tipo, supondo a roda dos ventos. Vamos fazer só o norte, sul, leste, oeste. Bem, tem essa linha aqui. Pode estar errado, mas tanto faz, não importa. Bem, a gente tem essa linha aqui e essa outra aqui. E essa outra aqui. Aí, essa linha vermelha, ela tem uma direção vertical, mas o sentido dela pode ser tanto para o norte quanto para o sul. Enquanto essa linha azul, ela tem um sentido horizontal, não, uma direção horizontal, mas ela pode ser tanto para o leste quanto para o oeste. Entenderam? Basicamente isso. Aí aqui está um desenho mostrando como é a oposta, que, bem, tá bem mal feito, mas dane-se. Basicamente, o K é assim, o menos K é o contrário. Tipo, quando esse aqui tá pra baixo, pra esquerda, esse aqui tá pra cima, pra direita. Enquanto esse aqui tá pra cima, esse aqui tá pra baixo. Enquanto esse aqui tá pra direita, esse aqui tá pra esquerda. Basicamente isso. Aí temos o versor, que é o I, J, o K. Isso aqui também pode ser apresentado assim, sabe? Bom, vários jeitos. E também temos os componentes, que é o AXI, AYJ, AZK. Aí como a gente faz soma de vetores? A gente só soma os elementos na mesma direção. Tipo, se o negócio ele tá
Se a gente tem dois trecos, se a gente tem um treco... Ô, cassino fiscal aqui. Se a gente tem um treco assim, o outro assim, o outro assim e o outro assim. O verde só vai poder ser somado com o azul, porque os dois estão na mesma direção, digamos assim. Mesmo que o azul esteja assim e o verde assim, eles ainda vão poder ser somados. Mas com o vermelho não vai dar. Aí então, tipo aqui, para somar A com B. Aí vai ser AXI mais BXI mais AYJ mais BYJ, AZK com BZK. Aí, com isso a gente consegue a soma e tal, bonitinho, né? Muito fofo. E quando é negativo? Negativo do vetor, aí, não, peraí. Aí a gente tem tanto vetores iguais, aí isso indica que tem as mesmas direções e mesmo sentido. Mas o negativo significa que tem as mesmas direções, entretanto, tem sentidos opostos. É basicamente isso. Tipo, os dois são assim, entretanto, esse aqui vai ser para cima, esse aqui vai ser para baixo. Aí também temos a subtração de vetores, em que basicamente, quando a gente subtrai um vetor, a gente inverte ele, tipo o B, ele podia ser assim, aí quando a gente vai subtrair o menos B, ele vai basicamente ficar assim. Se tá para cima, vai para baixo, se tá para cima e para direita, vai para baixo e para esquerda. Aí a multiplicação escalar, como a gente faz? Mano, é só multiplicar, ó. É simples. Aí, caso o elemento a ser multiplicado, que está sendo multiplicado, é negativo, tipo, aqui o S é menor do que zero, então ele vai inverter para baixo, basicamente. Vai fazer ele ficar negativo. Aí, aqui tem um exemplozinho de encontrar a magnitude de 2D menos E, sendo D é igual a 6, mais 3, menos 1. Aqui não dá pra ver os pontos, mas tem um pontinho em tudo. 6i mais 3j mais menos 1k. E o 4i menos 5j mais 8k. Aí, bem, o 2D. Como a gente faz multiplicação escalar, então é só multiplicar todo mundo por 2. 12 mais 6 menos 2. 12i mais 6j mais menos 2k. E a subtração? Só multiplicar tudo por menos 1. Menos 4i mais 5j menos 8k. Aí como... Ô, cassino, eu sou um acéfalo. Aí, bem... Aí a gente só soma esses dois. Aí vai ficar 12 menos 4. 6 mais 5. E menos 2 menos 8. Aí vai ficar no fim isso aqui. Entretanto, essas aqui são apenas coordenadas, não é um vetor inteiro. Para achar o vetor, a gente tem que achar o módulo, direção e sentido. O módulo a gente calcula fazendo a raiz da soma de x, y e z. Meu Deus, mano, por que tem tanta gente aqui na casa do lado? Tem o módulo de 2D menos z. Vai ficar raiz de 8 ao quadrado mais 121 ao quadrado mais menos 10 ao quadrado. Aí vai ficar 16,9 no fim, aproximadamente. E a direção? A direção, a gente basicamente vê que tangente de θ é igual a Rx sobre Ry. Então, θ é igual a arco tangente de Rx sobre Ry. Bem, então basicamente a gente calcula Rx sobre Ry e aí a gente faz o arco tangente. Detalhe, a gente vai poder usar a calculadora na prova, então a gente vai conseguir descobrir isso. Bonitinho e tal. Aí o sentido a gente vai descobrir olhando para o grau dado pelo arco tangente, que no caso a gente não vai conseguir agora, porque ela não explicou mais e acabou a aula, então, mano, tchau, não quero mais fazer nada.